Enquanto Lit se aproximava da casa de Celia, ele sentiu uma profunda sensação de vergonha atormentando-o. É uma pena desperdiçar tanto equipamento bom e carne de cavalo, mas não tenho desculpa plausível para isso. Nossa fazenda poderia realmente usar um par de cavalos, mas e se alguém os reconhecesse? Muitos riscos para tão pouca recompensa, destruindo tudo era a coisa certa a fazer. Uma vez que ele terminou com seus experimentos, Lit usou magia das trevas para apagar qualquer vestígio ou prova do que aconteceu, transformando tudo em pó. Celia estava tão animada ao ver os dois coelhos para deixar escapar sua extrema necessidade por eles, para atender o pedido de um cliente muito generoso. Respeitando os ensinamentos de seu mestre, Lit explorou a situação. Os caçadores não fazem favores, eles fazem acordos. Ele citou. Em troca dos coelhos brancos como a neve, Lit conseguiu um conjunto completo de roupas quentes de qualidade inferior e Celia pessoalmente bronzearia a pele restante de graça. Isso e os 3 coelhos prontos para cozinhar lhe renderam muitos elogios de sua família, exceto Orpal. Com o tempo, ele começou a considerar toda a comida que Lit trazia para casa como garantida, então seu ódio e inveja voltaram mais fortes do que nunca. Aquele pequeno sanguessuga. Caçar com magia é fácil, qualquer idiota poderia fazê-lo. Tudo o que ele faz é um tapa na minha cara. Eu nunca recebo o respeito que mereço como primogênito, e é tudo culpa dele. Sorte caçando, então ele se faz de mártir, pedindo a mãe e pai para deixar aquele pedaço de lixo de Tista ser o primeiro a ter roupas de pele. O que Tista pode fazer com eles? Ficar doente com estilo. Não, Lit fez isso de propósito. Ele sabe que meus pais estúpidos ainda me ressentem por dizer a verdade sobre aquele aleijado. Lit fez isso apenas para me fazer perder a face em comparação com ele. A verdade era bem diferente da interpretação egocêntrica de Orpal. Lit realmente amava Elina, mãe, Rena, irmã mais velha, e Tista, irmã doente, enquanto Orpal nunca estava em sua mente. Ele curou qualquer pessoa da família sem ser solicitado, exceto Orpal. Mas não por despeito ou raiva, mas simplesmente porque sua existência era irrelevante aos olhos de Lit. Se Orpal vivesse ou morresse, não era problema dele. Ele não faria nada para prejudicá-lo, mas também não o ajudaria. Para Lit eles eram completos estranhos vivendo na mesma casa. A razão pela qual ele queria que Tista fosse o primeiro a se beneficiar de sua sorte era que Lit esperava que com roupas quentes o suficiente sua irmã pudesse finalmente passar mais tempo com ele e Rena durante o inverno, brincando na neve. Aos olhos de Lit, a imagem de Cal muitas vezes se sobrepunha ao rosto de Tista. Ele os amava profundamente, e ambos foram vítimas de um destino cruel. Lit não estava disposto a deixar nada ou ninguém, nem mesmo uma condição congênita, tirar seus entes queridos dele. Ele sofria com o pensamento de quão pouco da vida ela poderia desfrutar. Para dar a Tista a oportunidade de experimentar a velocidade e a sensação do vento em seu rosto, Lit construiu para ela um balanço com a ajuda de seu pai, Haas. Não era nada de especial, apenas uma prancha de madeira presa a 4 cordas apertadas penduradas em uma estrutura de madeira em forma de U invertida com suportes triangulares. No entanto, o resultado foi inspirador para sua família. Os balanços pareciam ser desconhecidos no Novo Mundo, ou pelo menos eram no Condado de Lustria. Haas olhou para o resultado de seu trabalho com admiração. É incrível. Por que as 3 vigas de madeira em vez de apenas uma? Aspas. Motivos de segurança. Lit explicou enquanto usava a magia da terra para fazer os últimos 10 centímetros 3,9 polegadas das vigas afundarem no subsolo, tornando o balanço impossível de derrubar por mau tempo ou um movimento muito vigoroso. Dessa forma, ambas as extremidades são como uma cadeira. Várias pernas significam que o peso é distribuído igualmente entre várias vigas, tornando a tensão por viga significativamente inferior. Claro. Agora que você explicou é tão simples. A propósito, como chamamos essa coisa? Aspas.
Lit estava sem palavras, ele não tinha ideia de qual era a palavra para o movimento de balanço e ele não podia perguntar isso agora. É uma cadeira de balanço. Droga, porque eu sempre estrago os pequenos detalhes. Isso não é uma cadeira de balanço, mas é a coisa mais próxima que eu poderia pensar com meu vocabulário atual. Tista se apaixonou por seu presente, e a cadeira de balanço logo se tornou um passatempo popular na família, a ponto de Haas ter que construir mais um par para evitar brigas. Além disso, após seus experimentos com magia negra, Lit passou os meses seguintes tentando aplicar visão de vida e revigoramento enquanto tratava os sintomas de Tista. Se eu conseguir ter para o corpo de Tista a mesma imagem que o Invigoration me concede para o meu próprio corpo, eu poderia ter uma melhor compreensão de sua condição subjacente. Isso significaria ter muito mais chances de encontrar uma cura. Aspas. Em um piscar de olhos era quase inverno novamente, o 5º aniversário de Lit estava se aproximando. Lit estava determinado a capitalizar todos os dias antes do grande frio chegar para pegar o máximo de caça que pudesse para encher o depósito da casa até a borda. Ele não tinha ideia de quão frio seria o inverno que se aproximava, e mesmo que provavelmente fosse forte o suficiente para sobreviver a uma tempestade. Duvidava que seus pais o permitissem testar sua teoria. Durante o último ano, Lit explorou cada vez mais a floresta de Traum, aprendendo a se mover sem alarmar os animais. Ele também descobriu novos usos para a magia negra. Seu mais novo feitiço, o sudário, permitiu que ele cancelasse o cheiro e a aura de seu corpo envolvendo Lit em uma fina camada de energia escura. Tornando-o impossível para a maioria dos animais notá-lo, seja pelo nariz ou pelo instinto. Mas não era uma tarefa fácil, mesmo um pequeno passo em falso transformaria o sudário em uma intenção assassina completa, tornando toda a floresta ciente de sua presença. Naquele dia, Lit estava invadindo uma nova área, nas profundezas da floresta de Traum, investigando um sentimento estranho que o atormentava há dias. Em certas áreas da floresta, Lit podia ouvir um zumbido irritante, e até aquele dia ele sempre o ignorou. Lit sempre pensou que era o chamado de algum animal estranho e desconhecido, mas nos últimos dias o barulho ficou mais forte e persistente. Droga, o que quer que seja isso, me lembra da fonte de alimentação ininterrupta do meu desktop sempre que havia um apagão. É perfurar a orelha. Lit não pôde deixar de imaginar isso como um grito desesperado por ajuda. Ele não entendia como teve essa ideia, mas seu instinto lhe dizia que era algo importante. Desde que Lit aprendeu artes marciais na Terra, ele sempre seguiu seus instintos quando não tinha nada a perder, e este era definitivamente o caso. Quanto mais perto ele chegava, mais alto o barulho. Lit sabia que ele estava no caminho certo. Ele estava correndo a toda velocidade quando ouviu um uivo de arrepiar os ossos. Lit imediatamente usou 2 de seus feitiços para salvar vidas, Shiraldi para se esconder e o feitiço de ar Light's Feet para flutuar alguns centímetros acima do solo, tornando seus movimentos silenciosos. Ambos exigiam muita concentração, mas era melhor gastar um pouco de mana do que se arriscar estupidamente. Calmo e focado, ele procurou a fonte de todo aquele barulho. Puta merda. Isso é um raio. Lit exclamou interiormente depois de se esconder rapidamente atrás de uma enorme árvore. A Rai era uma fera mágica do lobo, o predador do ápice dos bosques de Traum. Bestas mágicas eram mais comuns e mais fracas que monstros, mas ainda podiam facilmente desmontar um soldado totalmente armado. Poucos animais poderiam se transformar em uma fera mágica, eles precisavam de um grande talento para a magia e tempo suficiente para se alimentar da energia do mundo. Uma vez que um animal se tornasse uma fera mágica, ele poderia usar sua mana para aumentar sua destreza física e até desenvolver feitiços que empregavam elementos com os quais estavam sintonizados. O Rai era quase tão grande quanto um cavalo, com uma pelagem grossa cor de fogo. Lit não conseguia entender por que um Rai chegaria tão perto de um assentamento humano. RYS eram bestas inteligentes que evitavam problemas desnecessários. Se os humanos não os perturbassem, eles retribuiriam o favor.
Lich sentiu pena de sua presa. Depois de ter certeza de estar contra o vento, ele cancelou os 2 feitiços para economizar mana preciosa, entendendo melhor a situação. O Rai continuou uivando e rosnando, pois estava com dor. Lich notou que toda vez que o focinho do Rai se aproximava do chão, o zumbido se tornava agudo e o lobo mágico gemia de dor. Agora mais curioso do que com medo, Lich ativou o Life Vision para estimar o poder do Rai. O que ele viu o fez suspirar alto. O Rai era incrivelmente forte, com um fluxo de mana quase igual ao de Lich. Mas o verdadeiro motivo do espanto foi um segundo fluxo de mana que pertencia à fonte do zumbido. Era uma pedrinha, menor que um dedal. Que porra é essa? Essa pedrinha está viva. Isso explica tudo. O barulho que ela emitiu deve ter atraído aqui o Rai, assim como fez comigo. Levando em conta suas reações, o barulho é muito mais irritante para o Rai do que para mim. Nunca ouvi falar de rochas com fluxo de mana, essa coisa deve ser um item mágico. Não posso deixar esse bruto destruí-lo. Jogando a cautela ao vento, Lich decidiu agir e salvar a pedra mágica. A força vital do Rai é incomparável à minha, mas se conseguir evitar que se aproxime, sei que posso vencer. Seu fluxo de mana é inferior ao meu, e pelo que Celia me disse, as feras mágicas não têm feitiços ofensivos. Primeiro Lich ativou o sudário novamente, então ele começou a tecer seu feitiço mais forte. Flecha da Praga. Um raio de energia escura voou de suas mãos unidas, atingindo o Rai de seu ponto cego enquanto tentava novamente quebrar a pedra barulhenta com os dentes. O som estridente e o feitiço atingiram ambos ao mesmo tempo, fazendo a fera mágica quase perder o equilíbrio. Plague Arrow era um feitiço que injetava uma densa massa de magia das trevas na vítima, interrompendo tanto o fluxo de mana quanto a força vital. Lich havia cobrado o máximo que podia, para obter o máximo de vantagem que pudesse. Antes que o Rai pudesse se virar para procurar seu inimigo, um fluxo de relâmpagos irrompeu das palmas de Lich, atingindo a fera mágica com força suficiente para derrubá-la. Enquanto aumentava a distância entre eles, Lich cancelou o Shroud for Life Vision. Apesar dos ataques furtivos, Rai ainda estava vivo e forte. Lich concentrou sua magia espiritual, usando ambas as mãos, tentando quebrar seu pescoço como já havia feito inúmeras vezes. O Rai não era estúpido, assim que sentiu a sensação sinistra em seu pescoço, contraiu seus músculos, reforçando-o com mana e tornando-o mais duro que aço. ***Si. Tanto para minha vantagem. Se eu pudesse usar magia de fogo, você já estaria assado até a morte. Você poderia ir embora. Essa coisa é minha. Minha. Aspas. Lich conjurou vários dardos de gelo, jogando-os na fera mágica de vários ângulos simultaneamente. O Rai facilmente se esquivou de todos eles, retaliando com um poderoso rugido mágico. Lich só foi salvo pela distância, tendo tempo de perceber que uma enorme rajada de vento estava vindo em sua direção. Ele recuou no momento do impacto, usando sua própria magia de vento para dissipar a explosão. Suas mangas se transformaram em confete, mas, além de alguns ferimentos, ele estava bem. Foda-me de lado. Muito obrigado, Celia. Bestas mágicas não têm feitiços ofensivos, claro. Parece que este Rai nunca recebeu um memorando, no entanto. O Rai atacou Lich, usando suas rajadas de vento para interromper seu ritmo. Lich fez o seu melhor para manter a besta afastada, mas a diferença de destreza física era esmagadora, era apenas uma questão de tempo antes de ser pego. Ok, quando você não pode vencer, apenas corra. Plano B, lute sujo. Aspas. Lich parou de fugir para preparar seu último plano de ataque antes de jogar a toalha. Ele conjurou muitos dardos de gelo, mas não os jogou, ele os deixou flutuando no ar ao seu redor. Após um momento de hesitação, o Rai escolheu ignorá-los atacando diretamente aquela praga insolente. Isso é um bom menino. Coma isso. Feitiço gêmeo. Flash e Bang. Aspas.
A mão direita de Lich produziu um enorme flash de luz. Por um momento foi como se um segundo sol tivesse aparecido. Sua mão esquerda, em vez disso, usou a magia do vento para produzir um ruído comparável a uma explosão. O Rai caiu da dor, seus olhos e ouvidos sangrando, enquanto Lich estava ileso. Ele havia aprendido há muito tempo que desde que fosse infundido com sua mana, seus próprios feitiços não lhe fariam mal. Ele poderia se cobrir de fogo, gelo ou relâmpago sem um arranhão. Quando o Rai bateu contra uma árvore, Lich finalmente usou os dardos, jogando-os com toda a força que tinha. Todos eles acertaram o alvo, mas a espessa pelagem mágica os impediu de empalá-lo, perfurando apenas alguns centímetros de carne. Lich imediatamente verificou com a Life Vision, os resultados foram terríveis. O Rai estava definitivamente ferido e enfraquecido, mas longe de estar morto. Droga! Tanto esforço para tão pouco dano. Se continuar assim, eu sou o único que provavelmente perderá força ou sorte. O Rai só precisa de um golpe para me matar. Não vale a pena o risco. Lich usou magia espiritual para recuperar a pedra mágica antes de correr por sua vida. A pedra estava cheia de marcas de dentes, sua superfície afiada pinicava a pele de Lich. Até logo, otário! Lich gritou para a besta mágica ainda atordoada. Vejo você novamente em alguns anos, vamos ver se você ousa me atacar de novo. Pequenas gotas de sangue tocaram a pedra e o barulho parou. O Rai ainda estava tentando entender o que acabara de acontecer. Ele só queria que o maldito barulho parasse de machucar seus ouvidos quando aquele homem filhote feroz aparecesse. O Rai tentou assustá-lo e ensinar-lhe uma lição, mas acabou sendo o único a ser educado. Bah, quem se importa? O Rai pensou. Eu queria me livrar daquela pedra estúpida e de uma forma ou de outra eu consegui o trabalho feito. Mas aquele era um filhote mal-humorado. Eu rezo para que ele mostre mais consideração por sua matilha do que por mim. Caso contrário, quando ele crescer e se levantar, ele será um flagelo para seus parentes. Humanos estúpidos e sua ganância trazem apenas problemas. Eles são incapazes até mesmo de cuidar de si mesmos. O Rai, líder de todas as matilhas na floresta de Traum, afastou os dardos antes de retornar para sua família.